Olá, meus queridos. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Juliana, sou psicanalista e astróloga, aquela psicanalista que gosta de misturar astrologia. Geralmente eu venho aqui para compartilhar casos clínicos e trazer uma interpretação a partir do olhar da astrologia, mas eu tenho recebido bastante pedidos para eu expandir um pouco mais e eu até resolvi fazer uma experiência agora, que é de disponibilizar aqui nesse canal algumas aulas de astrologia. Então a minha proposta, por enquanto, eu vou trazer um curso de introdução à astrologia, desde para quem não entende nada até você conseguir fazer uma interpretação dos aspectos. É bastante conteúdo, é bastante extenso, então eu não vou conseguir colocar tudo de uma vez só. Então se você estiver vendo esse vídeo daqui a algum tempo, é porque eu não vou pôr todos os vídeos de uma vez só, porque vai levar um tempo para eu conseguir colocar tudo no ar. Mas a intenção é colocar todos eles para a gente estudar junto a astrologia e a partir daí debater um pouco mais sobre os perfis de personalidade, fazer o estudo da astrologia de uma maneira mais aprofundada. Bom, como o conteúdo ele é extenso, eu não vou nem me estender muito falando sobre meu trabalho, sobre as formas de você me encontrar. Vou deixar na descrição do vídeo todos os caminhos onde você acessa o meu trabalho e o jeito de me encontrar nas redes, ok? Então vamos lá. Bom, a gente vai falar sobre astrologia, né? Então, o que seria a astrologia? Ela é um estudo que tem como base o posicionamento dos planetas e a forma como isso influencia os seres humanos. Então, ela não faz previsão para o futuro, embora muitas pessoas utilizem dessa forma, o que é uma pena, porque é um jeito muito raso de olhar para a astrologia. Mas ela pode sim ajudar você a construir o seu. Então, astrologia sim, nós gostamos dela, por isso que a gente estuda, mas a gente não pode esquecer que a gente tem o nosso livre-arbítrio e que a construção da nossa vida ela vai ser a partir das nossas ações. Então vamos começar entendendo um pouquinho da história da astrologia. Embora tenha sido lá no Oriente Médio que ela tenha crescido e que ela tenha influenciado civilizações da Babilônia, do Egito, da Grécia, da Roma Antiga, foi na Índia que ela realmente se tornou uma referência. Mas, na verdade, existem vestígios da utilização dela desde o tempo lá dos astecas, dos tempos dos maias. Até hoje, muitos negam para a astrologia a qualidade de ciência, porque dizem que ela pressupõe uma experimentação e para ser uma ciência ela precisa de provas. Essa também é uma questão bastante antiga, essa discussão já vem aí já de um longo tempo, mas de verdade eu acho que isso é o que menos importa, né? O que interessa é o que ela realmente pode proporcionar para a vida de cada um. E se ela faz sentido para a mente curiosa, pessoas que buscam respostas, né? Principalmente as respostas que estão ali além da superfície, acaba sendo uma experiência válida desde que faça sentido para você. Então aquelas questões do tipo assim, de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu vim fazer nesse lugar, o que eu estou fazendo aqui, são questões que já habitavam a mente de muitos pensadores antigos, desde lá do tempo dos sacerdotes egípcios, de alguns filósofos gregos, e a astrologia acabou que encontrou nessas pessoas um campo fértil de interesse, principalmente pelos mistérios do mundo, né? Especialmente quando se trata ali de autoconhecimento. Eu vou até trazer algumas personalidades para a gente fazer essa revisitação no passado e entender como que isso liga com a nossa história. Platão, ele foi um filósofo grego, foi aquele que primeiro tratou do conceito de eras astrológicas. Um outro filósofo grego foi Aristóteles, ele que se dedicou para a teoria dos 4 elementos. Na Roma Antiga, aquele imperador César Augusto, ele costumava colocar nas correspondências dele o horário que ele escrevia, para que quem fosse receber a carta dele soubesse sobre quais influências astrológicas ele estava no momento em que ele escreveu a carta. Então, assim, a história ela está cheia de passagens como essa, de influências como essa, e de intelectuais que se interessavam por esse assunto. Dizem até que aquele Papa, o Júlio II, ele pediu para um astrólogo escolher a melhor data para fazer a coroação dele. Então foram muitos as pessoas de nome e de força intelectual que mergulharam nos encantos da astrologia. Eu vou citar
apenas 3 aqui, né, além dos que eu já citei até agora. Nicolau Copérnico, ele foi um padre polonês que lá em antes de 270 a.C., ele já dizia que a Terra girava em torno do Sol. Depois a gente teve Jonas Kepler, que foi um matemático e astrólogo também, e ele que costumava dizer que nada acontece no céu visível que não seja de algum modo sentido pela força da natureza. Aí mais recente a gente tem Galileu Galilei, que é um físico, um astrônomo, um inventor de sabe-se lá quantas coisas, e que depois que ele morreu foi encontrado no meio dos arquivos dele muitos papéis relacionados com astrologia, inclusive o mapa astral das filhas dele que ele mesmo fez. Enfim, gente, a astrologia ela é muito além de falar de signos. Ela ensina pra gente a lei do causa e efeito, que ela é uma constante na nossa vida e que se a gente quiser progredir como um ser humano, a gente tem que aprender a conhecer e a controlar os nossos instintos. E é nesse ponto que entra a astrologia. Então, o que a gente avalia no mapa? Ou como que a gente pode usar essa ferramenta na nossa vida, né? Por que a gente tem que aprender? Por que seria uma boa ideia aprender sobre astrologia? Bom, o posicionamento dos planetas, eles vão apontar uma tendência de comportamento, que ela pode ser tanto individual, quanto coletiva, quanto até num corporativo, né? Numa questão empresarial. A gente pode fazer análises kármicas, e eu não sei nem por que deram esse nome para isso, eu não gosto dele, mas enfim, né? Existem cursos com essa nomenclatura, então eu não poderia deixar de mencionar aqui. A gente pode fazer o mapa astral infantil, que é o que eu acho que é mais válido, é o mais importante, porque se você souber conduzir uma criança de acordo com as habilidades dela e com as tendências de comportamento dela, a probabilidade dela se tornar um adulto mais promissor é bem alta. A gente também pode usar a astrologia como orientação profissional ou inclinação profissional. Então, eu até tenho parcerias com algumas empresas de RH que pedem ajuda da astrologia para realocar um profissional que consiga trabalhar de acordo com as melhores características, com as melhores habilidades. E que bom que isso está se tornando assim comum. Outra forma de interpretação de mapa astral é a análise de sinastria, que é a união de 2 mapas. Isso pode ser tanto união de casal, quanto filhos, quanto de sócios, quanto de empresas, tá? Então, assim, a análise da sinastria, ela também é bastante abrangente e a gente ouve falar muito sobre a sinastria de casal, mas, nossa, a gente pode expandir a sinastria para muitas coisas. Então, gente, a gente acaba dizendo que o mapa astral, e aqui eu já vou fazer uma primeira observação, porque tem várias nomenclaturas, pode ser carta natal, mapa natal, na verdade tanto faz, tá? A gente acaba dizendo que o mapa astral, né, é o retrato do posicionamento do céu no momento em que você nasceu, do ponto de vista terreno. Portanto, ele é o ponto de vista de cada um, é a forma como cada um enxerga a própria realidade e a partir disso acaba se relacionando com a vida, a partir da forma como o individual enxerga. Então, o mapa astral ele acaba sendo a sua verdade. Por isso que ele trata das suas habilidades e das suas debilidades também, né? O mapa ele mostra a posição correta dos astros em relação à Terra no momento do seu nascimento, e isso sugere uma interpretação da maneira como poderemos ser, da maneira como poderemos lidar com as coisas e como poderemos manifestar as nossas intenções. As configurações de um mapa, elas se repetem, assim, para ser exatamente igual, elas se repetem a cada 26 mil anos aproximadamente, portanto, é quase como uma impressão digital, não existe outro igual, a não ser que você seja gêmeo de alguém. E esse ponto aqui já dá bastante discussão, porque mesmo você sendo gêmeo de alguém, a sua forma de interpretar a vida, ela é única, né? Os temas, eles podem ser parecidos, mas a visão individual é única. Eu me lembro até de um caso que eu atendi de 2 irmãs. Elas tinham apenas 5 minutos de diferença, então o mapa delas era praticamente idêntico. Era mesmo Sol, mesma Lua, mesmo ascendente, as duas tinham um stellium ali na casa 7. Mas cada uma viveu isso à sua maneira, então uma não queria casar de jeito nenhum e tinha horror a casamento, nenhum relacionamento dava certo porque ela acabava com os relacionamentos logo.
enquanto a outra tinha 5 filhos de pais diferentes. Em resumo, as duas tinham questões a ser trabalhadas relacionado com a forma de estabelecer parcerias, mas cada uma vivia isso à sua maneira. Bom, seguindo em frente, vamos ao que interessa. Aqui no Brasil, a gente utiliza a astrologia ocidental, então a gente tem como base os equinócios e solstícios de inverno e de verão, que é a distância... Desculpa, acabei me perdendo, porque o gato passou aqui, acabei me perdendo. Perdão, gente. Vamos lá, vou puxar outro fio aqui. Vou falar sobre a distância em graus, né, de um planeta que está em relação ao Sol. É isso que a gente chama de declinação. Então, a posição de cada planeta ela é marcada em grau e a gente faz essa observação a partir da distância que ela tem em relação ao Sol. Então, 1 grau corresponde a 60 minutos. Cada signo tem 30 graus, são as coordenadas geográficas, né, que é o lugar onde você nasceu, que vão determinar o tamanho das suas casas astrológicas. A hora do seu nascimento é que vai determinar o seu ascendente, então sem ela não dá para calcular um mapa com precisão. Existem algumas técnicas que você pode buscar lá atrás, alguma informação e fazer uma retificação de mapa. Existe isso, mas a chance de dar errado também é bastante grande. Eu, particularmente, eu não faço. Quando uma pessoa não tem uma hora de nascimento, eu costumo usar aquela hora que a pessoa sempre entendeu que fosse a hora. Geralmente tem assim, a minha mãe falou que eu nasci tal hora, então a pessoa sempre entendeu que fosse aquilo. Não é o ideal, mas como pela numerologia isso também faz sentido, porque acaba se tornando um mantra pessoal. Aquela pessoa sempre jogou para o universo que ela nasceu naquele horário, porque sempre disseram para ela que foi naquele horário. Eu adoto essa técnica. Mas existem outras formas de você ser mais preciso. Isso é um jeito que eu adotei para mim, certo? É a partir do ascendente que a gente vai desenhar as 12 casas do mapa. E o mapa astral ele compõe os signos, que representam as características, as casas, que representam o local, né, o setor da vida, os planetas, que vão ser os atores, os aspectos, que são os assuntos entre eles. Os signos são, eu vou até chegar um pouquinho de ladinho, que eu quero pôr alguns desenhos aqui do lado para vocês. Os signos são Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. E os planetas são Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Urano, Netuno, Plutão e Quirón. Eu acho que eu pulei Saturno, né? Tem Saturno aí também. Bom, Sol e Lua, eles são lumiares, mas eles são interpretados como planetas quando a gente está falando de astrologia. Mercúrio, Vênus e Marte são planetas pessoais. Júpiter, Saturno e Plutão são planetas sociais. Urano, Netuno e Plutão são planetas geracionais. Gente, desculpa, deixa eu fazer uma correção. É Júpiter e Saturno que são planetas sociais. Plutão não, ele está aqui na minha guia, mas ele entra na classificação dos planetas geracionais. Tocando em frente, vamos falar agora então sobre as qualidades, né? Qualidades primordiais. Vamos entender um pouquinho dessa questão. Aristóteles, ele costumava pensar que a gente era uma folha em branco quando a gente nascia. E que a gente não tinha nenhuma ideia pré-concebida, que a gente ia escrever a nossa história a partir do momento que a gente pisasse aqui no mundo e de acordo com as experiências que a gente fosse vivendo nele. Já Hipócrates, que era o pai da medicina, foi ele que deu início ao análise de personalidade a partir da fisiologia. E depois Galeno, que era um médico grego, que ele foi considerado o pai da anatomia, ele que apresentou a teoria que ficou conhecida como a teoria dos humores. Segundo ele, havia uma relação entre os 4 humores presentes no organismo e os 4 tipos de personalidades, que são eles: sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático. Para Freud, a personalidade era influenciada por forças conscientes e inconscientes. Ele percebeu que a personalidade humana não se limitava somente àqueles fenômenos conscientes. E aí chegou Jung trazendo uma abordagem dos arquétipos, como as forças impulsionadoras das personalidades. Foi ele o responsável por trazer para a superfície as questões dos complexos e dos tipos psicológicos. Mas, infelizmente, muitas dessas abordagens deixaram de lado a questão da jornada evolutiva do ser. E aí, a partir desse ponto, a gente
começa a se perguntar então, né? Tá, mas o que é a personalidade? Né? Nós somos energia, tudo é energético. O que é então a personalidade? Bom, eu entendo que nós somos energia, que tudo emana vibração, e são essas vibrações que são medidas através de frequências. Por isso que é possível até a gente analisar um mapa, analisar assim, astrologicamente as vibrações de uma pessoa. As energias em torno do signo, do planeta, tudo isso representa a vibração com qualidades diferentes entre eles. É muito importante a gente ter um entendimento sobre essa questão das qualidades primitivas, já que são elas que constituem os elementos, os signos, os planetas, ou seja, elas são a parte fundamental, é o primordial de toda a questão da astrologia. Então essa é uma parte bastante importante para a gente que está começando o estudo agora. Então vamos começar a entendendo esse negócio, né? Vamos começar pelo quente e o frio. Quente e frio, eles formam um polo de opostos que a gente pode chamar de masculino e feminino, ou diurno e noturno, ou yin e yang, tá? São esses polos de opostos. O quente, ele vai dizer respeito basicamente a tudo aquilo que tem movimento e tudo aquilo que é dinâmico, ou aquilo que promove uma mudança, ou que tem o desejo de influenciar alguma coisa. Ele representa as qualidades mais positivas, como o otimismo, como um vigor, como a inteligência, como a autoridade, a criatividade, também a agressividade, a assertividade, os exageros, ok? O Sol, ele é a grande fonte de calor do universo e é o que melhor representa essa qualidade do quente. Mas também a gente tem o planeta Marte e o Júpiter, que vai compartilhar essa qualidade com ele, certo? Os elementos fogo e o ar, eles são quentes, então os signos de Áries, Gêmeos, Leão, Libra, Sagitário e Aquário também têm essa qualidade. A estação do ano que mais remete a essa qualidade é a primavera e o verão, por ter essa ligação com o quente. O frio diz respeito a tudo aquilo que não tem movimento, ao que é passivo, que é estagnado, ao que tem o impulso de conservação, de manutenção, que vai buscar segurança, que vai buscar a estrutura sólida. Representa aquelas qualidades mais negativas, como o pessimismo, a cautela, a paciência, a espera, a resistência, o comedimento. Saturno, ele é o planeta que melhor representa essa qualidade, como ele é o grande antagonista do Sol. Ele é o planeta considerado lá na filosofia antiga como o que está mais distante do Sol. Mas a Lua, Mercúrio e Vênus também podem compartilhar essa qualidade de frio. Os elementos terra e água são frios, portanto os signos de Touro, Câncer, Virgem, Escorpião, Capricórnio e Peixes também são frios. E o outono e o inverno são os que representam melhor essa qualidade fria. Agora vamos falar sobre o seco e o úmido, que são outro par de qualidades opostas. Elas significam o mesmo que duro e mole, áspero e macio, dor e prazer. Obviamente que diz respeito no sentido mais fundamental de cada uma dessas palavras, ok? Então, o seco. A qualidade seca, ela diz respeito a tudo que oferece resistência, ao que é áspero, ao que é difícil, ao que dói, ao que é aparente ou visualmente doloroso através do tato, tá? Representa psicologicamente a impressão da resistência. Marte, ele é o planeta que melhor representa a qualidade seca, sendo um planeta que rege a violência, os cortes, as batidas, a dor. Mas os planetas Saturno e Mercúrio também compartilham essa qualidade seca, tá? Nos elementos fogo e terra estão relacionados com a secura. Por esse motivo que os signos de Áries, Touro, Leão, Virgem, Sagitário e Capricórnio também são secos. E as estações do ano que representam o verão e outono. Eu preciso fazer uma correção aqui, depois eu preciso dar uma confirmada nisso, tá? Vamos lá, seguindo em frente. Úmido. A qualidade úmida representa tudo que oferece resistência, representa adaptação, a dificuldade da adaptação, né? Não, desculpa, gente, para. Eu vou ter que tirar esse gato daqui. Vamos lá. Úmido. A qualidade úmida representa tudo aquilo que não oferece resistência,
que representa a adaptação, que representa a passividade, a plasticidade, a volatilidade e a solubilidade. Eu não sei nem se existe essa palavra, mas eu acho que seria solubilidade. Então, tudo aquilo que é suave, que é mole, que é agradável ao toque, que é agradável a sentir, ou que é invisível, ou turvo, ou que é difícil de tocar, mas a gente consegue sentir, não consegue descrever o que é que está sentindo ali. Tudo isso está relacionado com o úmido. A Lua é o planeta que melhor representa a umidade, porque ela é o grande regente dos líquidos, né, das emoções. Mas os planetas Vênus e Júpiter também compartilham essa qualidade úmida, tá? Então os elementos úmidos são ar e água, representante dos signos de Gêmeos, Câncer, Libra, Escorpião, Aquário e Peixes. E a estação, inverno e primavera. Então tudo que existe em termos de vida contém essas características. O quente, ele é um impulso para a vida, ele é a própria vida, ele é ação, ele é movimento. O frio é a inércia, a passividade, ele não imprime ação e ele tende à melancolia. O seco, ele permanece estacionado, ele cristaliza, ele é aquele que fica em algum lugar, que ele não se move. E o úmido é a flexibilidade, a volatilidade, a maleabilidade, ele acompanha o fluxo das coisas. As qualidades é que geram as características dos signos, então aqui a gente já tem Áries, quente e seco, Touro, frio e seco, Gêmeos, quente e úmido, Câncer, frio e úmido, Leão, quente e seco, Virgem, frio e seco, Libra, quente e úmido, Escorpião, frio e úmido, Sagitário, quente e seco e Capricórnio, frio e seco, Aquário, quente e úmido, Peixes, frio e úmido. Agora vamos para os temperamentos. A parte da base da personalidade ela é ditada pelo temperamento, tá? E tem diversas formas da gente calcular. Mas em todas elas tem algo em comum. A gente sempre vai usar como base a Lua e o ascendente para fazer esse cálculo. A lógica é da gente encontrar a essência do mapa, porque é essa essência que vai conduzir a tendência de comportamento básico e instintivo, que é o seu humor. Vale a pena lembrar, gente, temperamento não é personalidade. A personalidade, ela é moldada com base na cultura, na forma de criação, no ambiente onde a pessoa está inserida, tá? Enquanto o temperamento, ela fala muito mais sobre a sua forma de agir. O temperamento, ele tem como base os 4 elementos, fogo, água, ar e terra. Então, de novo, 4 elementos, 4 temperamentos. Os 4 elementos, eles são necessários porque a gente precisa desenvolver como um todo, a gente precisa se direcionar para todos os lados, né? A gente precisa ter um pouquinho de cada elemento para se desenvolver como um ser humano. A gente tem que aprender a se desenvolver nessas 4 direções. Então, cada elemento ele é um tipo básico de consciência que vai operar dentro do ser humano. E cada pessoa responde isso de uma maneira muito particular. Cada um dos elementos ele é representado por 3 signos, como eu já falei anteriormente, e assim a gente vai formando os 4 trígonos, certo? Então aqui a gente começa a ter uma divisão por elemento, que é o agrupamento dos signos, e que a gente define isso como a triplicidade. Mas para entender um pouquinho da triplicidade, primeiro a gente precisa conhecer os elementos. Então vamos lá. Elemento fogo. O fogo é quente e seco, ele é o elemento mais leve e puro e ele está associado com a capacidade de agir, de intuir, de se posicionar. O fogo ele tem o perfil de liderança, ele é expansivo, ele é criativo, ele é entusiasta, ele é espontâneo, ele é cheio de vida, ele é estimulado pelo ar e acalmado pela água. O fogo ele está na vitalidade, ele está na capacidade de acreditar, está na capacidade de seguir a própria vontade. O fogo ele é aquele que é grandioso, então ele sempre vai ter a vontade de vencer. Por isso que ele é a identidade de cada um. As características da personalidade de fogo são pessoas dinâmicas, com fé, com ambição, com disposição e espontaneidade. Então geralmente são pessoas generosas, divertidas, criativas, apaixonadas, amigas, calorosas, são pessoas diretas, né, porque são expansivas, intensas, então a gente vê lá muito otimismo, muita confiança, muito atrevimento também, né, por isso que acabam sendo pessoas
aventureiras, pessoas coloridas. Mas, quando existe um excesso de fogo no mapa, acaba trazendo personalidades que são exageradas, pouco práticas, iludidas, irresponsáveis, impulsivas, aquelas pessoas que não acabam nada do que começa, que não tem foco, que se envolve por paixões arrebatadoras, são pessoas orgulhosas, insensíveis, aceleradas demais, exaltadas demais, impulsivas, explosivas, descontroladas. Rola também um fanatismo, né? Gente que fala alto demais, ou que tem os movimentos bruscos também, estabanadas, né? Então acaba sendo pessoas egocêntricas, agressivas, que não para quieta em canto nenhum, que tem uma tendência para se afirmar, atropelando as outras pessoas, não ouvem, que agem sem pensar, que são precipitadas, dominadoras, jogadoras até, sabe, que são impacientes, então acaba rolando um pouco de autoritarismo também. Agora, uma personalidade que tem pouco fogo no mapa são pessoas pálidas, depressivas, pouco confiantes, sem iniciativa, com dificuldade para agir. Então são pessoas pesadas, com falta de fé, com dificuldade para acreditar na própria intuição, acomodadas até, né, porque tem dificuldade de se desenvolver ou de se envolver com coisas, com pessoas. Então assim, elas são pouco espontâneas, sabe? Não tem uma autoexpressão. A autoexpressão delas é inibida, porque falta alegria pela vida, então acaba sendo uma pessoa muito pragmática, muito pessimista. O elemento terra. Terra, ele é o mais pesado dos elementos, ele corresponde ao corpo, à matéria, a tudo aquilo que é sólido, é onde o espírito se aloja, né? É o templo da alma. Então são pessoas que acabam lidando muito bem com os assuntos da terra, por isso elas são persistentes. Quando eu falo terra, não estou dizendo agricultores, tá? Estou falando do mundo da matéria. Isso também não quer dizer que sejam materialistas, mas são pessoas que lidam bem com aquilo que é palpável. Por isso que são persistentes, são pessoas que são verdadeiras, organizadas, disciplinadas, práticas, objetivas, pacientes, construtoras, que gostam da rotina, tá? Pessoas que têm muita terra no mapa, acabam se identificando tudo com aquilo que tem questão material, né? Com os bens, com as posses, são formais, inflexíveis, acomodados até, né? Tem um astral pesado, teimosos demais, nossa senhora. A questão do materialismo aí aparece nesse caso, porque eles acabam sendo muito céticos, então eles ficam muito possessivos, com dificuldade de mudar, e aí com certeza a questão do materialismo acaba tomando posse. Agora, pessoas que têm pouca terra no mapa, são pessoas que não têm o sentido prático, que têm dificuldade para lidar com o plano material, com a vida, que tem pouca persistência, no primeiro obstáculo já desiste, já não quer continuar, tudo é muito difícil, elas são pouco produtivas, pouco realistas até, elas não transmitem segurança para outras pessoas, que para elas tudo é muito difícil, nossa, enfim. Elemento ar, ele é o segundo elemento mais leve, ele está relacionado com todo o plano mental do ser humano, então é a interpretação da vida através da mente, e é toda forma de se comunicar, de expressar ideias, de se relacionar. O ar é que explica o sentir, é a ação da realização através das palavras. Então tudo aquilo que você quer fazer, você precisa descrever, enfim. Isso é o elemento ar, é você conseguir falar sobre as ações. É através do elemento ar que a gente dá forma para os pensamentos, né? Que a gente explica o que a gente faz. Então as características da personalidade de ar são pessoas comunicativas, curiosas, inteligentes, sociáveis, pensativas, interessantes, coloridas, criativas, que mais? Versáteis, aquela pessoa que sabe quebrar o gelo em qualquer lugar, tem cultura, que são independentes, tem uma facilidade para compreender as coisas, para compreender o mundo, então acaba que toma uma decisão de uma maneira mais ética, né, ou a partir da ética também, né, porque eles analisam mais. Mas são pessoas que têm necessidade de espaço, porque eles precisam conhecer, eles precisam se aventurar, eles precisam se mergulhar no universo das ideias. Pessoas que têm muito ar no mapa, são pessoas que falam muito, que pensam muito, que analisam muito, mas que têm muita dificuldade para sentir. Então acabam sendo pessoas mais frias ou mais nervosas, muito mental, sabe? Aquela pessoa que sofre com a hiperatividade mental, que tem dificuldade para dormir. São aqueles gênios, inventores, mas que não sabe perceber quando alguém está precisando de ajuda, não sabe perceber quando um amigo está carente ou quando alguém está precisando de
acolhimento. Eles acabam criando pouca empatia, né? E isso acaba que cansa, eles se tornam pessoas cansativas, porque eles falam demais, parece uma matraca falhando. Não sabe a hora de parar e geralmente tem tendência ao tique, tá? São pessoas muito nervosas, pessoas que têm uma dificuldade até de cristalizar aquilo que aprende, porque o constante movimento do elemento ar é como se a informação viesse e passasse. A informação vem e vai embora. Então isso traz um pouco de falta de praticidade. Gente, se eu estiver falando muito rápido, deixa aqui nos comentários depois para eu corrigir isso nos próximos vídeos, tá? Porque eu tenho a tendência de falar muito rápido. Personalidades com pouco ar são pessoas fechadas, com a tendência de se isolar, pessoas que sofrem de insegurança mental, que têm pouca vontade de falar, que acaba fugindo ali dos eventos sociais, até porque tem uma dificuldade de interagir com pessoas, tem dificuldade de aprender e de compreender os outros, então são pessoas de pensamento mais lento, que têm problema de comunicação, todo tipo de comunicação, especialmente a comunicação verbal, mas a gente coloca aqui a comunicação escrita também. Elemento água, ele é o segundo elemento mais pesado, mas ele é o elemento mais sutil, porque é a água que carrega as memórias kármicas, a água que está ligada com o mundo dos sentimentos, do inconsciente. Então, sem a água, não tem ligação com a terra. A água, ela é discreta, né? Ela chega em todo lugar, ela é submissa até por isso, porque ela invade, ela preenche tudo, né? E a gente não tem o controle sobre ela. Então, as características de personalidade de água são pessoas sensíveis, receptíveis, empáticas, intuitivas, reservadas também, observadora, passiva, artística, romântica, saudosista, melancólica, né? Tem uma grande necessidade de proteger e de ser protegido também. São pessoas que são frágeis por fora e por dentro, mas a inteligência emocional delas é muito grande porque elas têm um dom no coração. O talento acolhedor é muito grande. Personalidade com muita água no mapa são aquelas pessoas que têm tendência à depressão, né? Que têm tendência à nostalgia de viver no passado, com muitos medos, vulnerável demais, uma sensibilidade exagerada, desconfia de tudo, são muito fechadona, muito caladona, introvertida, né? Se ilude facilmente, não tem meio que um centro ali, acaba que sente tudo que é do outro, compartilha tudo que é do outro, se submete até, acaba criando dependências emocionais, são choronas, enfim, são pessoas muito sensíveis, né? São pessoas pouco práticas porque eles questionam muito sobre o que está sentindo, se o que está sentindo é real, se o que o outro está sentindo é real, enfim, mergulha muito nesse universo. Pessoas com pouca água no mapa são pessoas frias, analistas, calculistas, que têm uma dificuldade de lidar com os próprios sentimentos, de perceber até os próprios sentimentos, tem falta de autoconhecimento principalmente, né? Então são aquelas pessoas mais distantes, mais insensíveis, com dificuldade de se relacionar com o outro, justamente porque ela não consegue acessar emocionalmente a outra pessoa. Então acaba sendo muito racional, pouco ou nada profundo, né? Aquelas pessoas muito céticas, e se tiver um pouco de fogo ali no mapa também, né? Acaba ficando muito cético, é tudo ver para crer, por aí vai. Bom, então assim a gente acaba formando os elementos que fica dessa forma. O fogo é quente e seco, a terra é frio e seco, o ar é quente e úmido, a água é fria e úmida. E assim a gente já sabe o que é a triplicidade, e para cada triplicidade a gente tem um planeta regendo diurno e noturno. Eu vou ver se eu coloco aqui o quadro das triplicidades também. A triplicidade de fogo, Sol diurno, Júpiter noturno, a triplicidade de terra, Vênus diurno, Lua noturno, a triplicidade de água, Vênus diurno e Marte noturno, e a triplicidade de ar, Saturno diurno e Mercúrio noturno. Bom, gente, eu vou entrar na questão das modalidades, mas eu vou deixar para a nossa próxima aula, e a gente vai entrar melhor nessa questão da triplicidade, das modalidades. Peço para vocês continuarem aqui comigo, eu vou colocar todos os vídeos, todas as aulas, eu prometo,
mas eu vou precisar de um tempo, porque o curso é longo, então eu pretendo colocar um por semana para a gente ficar junto, certo? É isso, pessoas. Tchau, até o próximo.